Olá, abençoados, graça e paz. E quem nos fala mais uma vez é o irmão Rinaldo Barbosa, do Evangelho da Graça, libertando as vidas da religiosidade. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de libertação para você, para a sua vida. Você que ainda está aí dentro do sistema religioso, você que ainda faz parte de uma igreja evangélica, você que ainda faz parte desse sistema manipulador e corrupto, eu estou aqui para trazer uma libertação para a tua vida, uma palavra de libertação. O Evangelho de Cristo, ele é um Evangelho libertador. O Evangelho, ele traz libertação e transformação para as nossas vidas. O Evangelho, ele não traz enganos e mentiras. O sistema religioso evangélico, eles se denominam evangélicos por dizerem que eles pregam o Evangelho. Mas isso é uma mentira, não é uma verdade. Eu também fui evangélico e eu pensava que eu pregava o Evangelho. Porém, eu não pregava o Evangelho. Eu falseava o Evangelho. Porque o Evangelho pregado pelos evangélicos, pelo sistema religioso evangélico, é um evangelho falso. Não é um evangelho verdadeiro, de acordo com a Bíblia. Hoje eu trago para você um verdadeiro evangelho, porque eu trago para vocês o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da Graça, o Evangelho pelo qual Jesus, ele ordenou a um apóstolo a pregar esse Evangelho, que foi o apóstolo Paulo. Quando se prega Evangelho, se prega as cartas do apóstolo Paulo aos gentios. Eu não posso aqui dizer que eu prego o Evangelho e trazer mensagens para a sua vida referente ao Velho Testamento. Tirando livros do Velho Testamento, aí eu não estou pregando o Evangelho. Aí não é boas novas. Boas novas é o Evangelho. O Evangelho, ele traz boas novas. Qual foi as boas novas? As boas novas pregadas pelo apóstolo Paulo, aonde Cristo o revelou ao terceiro céu. Uma mensagem para os gentios, uma mensagem para os cristãos, uma mensagem para aqueles que foram chamados de dentro para fora. O que é chamados de dentro para fora? Eclésia, que quer dizer igreja. Igreja não é o templo que você vai. O templo que você vai é uma manipulação criada e inventada pelo homem. Igreja são vidas. Igreja são pessoas. A igreja de Cristo é vida. É pessoa, que é eclésia. Tirado de dentro para fora. Chamados de dentro para fora. Não de fora para dentro. Mas o sistema, eles estão aí trazendo o engano, a mentira, usando a Bíblia e pregando Evangelho. Dizendo eles que pregam o Evangelho. Mas eles fazem campanha, eles fazem votos, eles batizam-se nas águas, eles dão dízimos, eles cobram dízimos, eles obrigam as pessoas a levar o dízimo. Então, eles não estão trazendo boas novas. Eles ainda estão arraizados no velho pacto, na velha aliança, na lei de Moisés. O sistema religioso evangélico, ele não prega evangelho. Eles pregam a lei de Moisés. As igrejas evangélicas, elas são igrejas judaicas. Eles estão se judaizando, pregando leis de Moisés lá dentro. Mas nós do Evangelho da Graça estamos aqui para trazer luz, para trazer revelação da palavra para a tua vida. Nós do Evangelho da Graça estamos aqui para te mostrar o caminho. Qual é o caminho? O caminho de você ler a Bíblia, com a mente iluminada de Cristo. Com a mente de Cristo. Com os olhos iluminados. Com a mente iluminada. Aonde nós entendemos e compreendemos de verdade a Bíblia.
E assim, eu quero trazer para você hoje esse tema aqui, ó. As línguas estranhas das igrejas evangélicas não existem na Bíblia. Línguas estranhas na Bíblia é idiomas. É isso mesmo que você ouviu. Essas línguas estranhas que você ouve quando você entra em uma igreja evangélica, principalmente nas pentecostais, porque eles se dizem ser pentecostais, porque pentecostal vem da palavra de Pentecoste. Pentecoste era uma festa judaica. Se os crentes de hoje, os evangélicos, eles estão aí em igrejas pentecostais, eles estão fazendo menção ao velho pacto. Porque o velho pacto, a velha aliança, o velho testamento, era que tinham as comemorações das festas judaicas. E o dia de Pentecoste foi um dia de festa. Foi um dia de festividade judaica. Então eu que sou um cristão, um judeu, um gentil, você que é cristão gentil, você não pode entrar numa igreja pentecostal. Se você entra numa igreja pentecostal, você está participando de uma festa judaica. Você entendeu? Ora, aí é velho pacto, não é novo pacto, não é nova aliança. Porque a nova aliança não se prega a festa judaica, não tem festa judaica, não tem Pentecoste, não tem essa de se dizer, eu sou pentecostal, eu sou um evangélico pentecostal. Não, não é. Você é um judeu. Se você se diz ser um evangélico pentecostal, vai numa igreja pentecostal, você é um judeu. Você não é gentil. Você ainda não é salvo pela graça. Você ainda não entende ainda do evangelho da graça. Porque o evangelho da graça, ele é um novo caminho e vivo deixado por Cristo para nós os gentios. Está entendendo? Então, o sistema religioso, ele está assim. Você entra dentro de uma igreja, a pessoa pega o microfone ali, sobe lá em cima daquilo que eles chamam de altar. Aquilo lá não é altar, não tem nada de altar. Eles dizem que sobe lá, a pessoa pega o microfone para pregar e começa a falar uma língua lá que ninguém entende. Uma baboseira que ninguém entende. Embolam a língua ali e fala lá um decantarábia e dizem que estão falando a língua dos anjos. Ora, e dizem que estão falando uma língua estranha que pelo qual Deus está usando ele para falar naquela língua ali para a igreja. E a igreja que está ali sentada, ou alguém que chega ali, não entende nada do que está acontecendo. Mas a pessoa se diz ser um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, usado por Deus, e que Deus está usando ela naquela língua decantarábia, arabaxúria, que é a língua de Deus, a língua dos anjos. E isso é o quê? Uma manipulação religiosa, um engano, uma mentira, uma obra emocional. Para mostrar para o público que está lá ouvindo esta pessoa que ela é uma pessoa de Deus, que ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E isso é uma mentira e é um engano. Não tem nada disso lá dentro. Não existe nada de Espírito Santo ou nada de alguém cheio de Deus ali falando em uma língua que ninguém entende nada. Sabe por quê? Deus, ele nunca falou em línguas estranhas. Deus, ele sempre falou no idioma das pessoas. Então, línguas estranhas na Bíblia é idiomas. Estas línguas que você ouve dentro da igreja, ou até mesmo você que fala essas línguas, você está sendo enganado, você mesmo está enganando você mesmo. Porque isso não existe na Bíblia. Isso aí é um engano. Alguém colocou essa manipulação na tua cabeça, na tua mente, fez essa lavagem cerebral em você e fez você acreditar que esta língua embolada que você fala aí é Deus te usando. É um dom que você recebeu. Dizem que é um dom que você recebeu, que é o dom de línguas. Isso é um engano, é uma mentira.
É uma ilusão. Estão te iludindo e você que fala está iludindo também as pessoas, porque nem você sabe o que você está dizendo. Amém? Vamos lá no entendimento? Então, as línguas estranhas das igrejas evangélicas não existem na Bíblia. Não tem. Não existe. Você não vai encontrar na Bíblia, em lugar nenhum, alguém que escreveu ali que falava esses tipos de trem aí dentro da igreja evangélica. Essas baboseiras aí. Esses Nubacanter, Balabachúria, Balanébias, sei lá, essas tranheiras aí, que se diz aí dentro das igrejas. Então, línguas estranhas na Bíblia é idiomas, não é decantarábias. Você está entendendo? Não é balabachúrias, não é aribalabachérias, não é nada disso, tá? É idiomas. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 20 e 21. Vamos ler? Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, a igreja de Coríntios. Não é que para a igreja do Brasil, para as assembleias, para as Deus Amor, para as adventistas, para as pentecostais, não. É para a igreja de Coríntios. Tá? Irmãos, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia, e adultos no entendimento. Não tem. Vocês têm entendimentos de meninos, malícias de meninos, mas vocês não têm entendimentos de adulto. Tá certo, pastor? Vou começar. 21. Está escrito na lei, por gente de outras línguas, e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Então, mesmo que Deus falasse no idioma da pessoa, no idioma brasileiro, no idioma espanhol, no idioma inglês, no idioma da língua francesa, hebraico, aramaico, mesmo se Deus falasse, mesmo assim o povo não ouvia ele. Você imagina se Deus falasse Arabachúria decantarabas nébias. Aí é que o povo não ia ouvir mesmo. Está entendendo? Então, está dizendo o apóstolo Paulo, está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Então, o que acontece dentro do sistema religioso evangélico é isso. É uma baboseira lá dentro, que eles dizem que é Deus usando eles para falar com alguém. Falando em mistério. Estão falando em outras línguas. Eles estão falando em línguas dos anjos. Assim eles dizem. Versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. As línguas, o português, o inglês, o francês, o japonês, o espanhol, o aramaico, o hebraico, são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os fiéis, mas para os infiéis. A profecia, o evangelho pregado, não é Deus que mandou te falar, não é isso? Essa profecia que não tem nada a ver com isso aí, usar dentro das igrejas. Eis que Deus manda te falar. Alabachúria de cantalamalébias, alabalabachúria de rabalaias. Eis que Deus mandou te falar que você daqui uns dias vai tomar um banho lá na cachoeira do Itiquira. Tem nada a ver, tá? As profecias não é sinal para infiéis, mas para os fiéis. Então,
São os fiéis que ouvem o Evangelho e entendem os sinais. Os infiéis, eles não vão entender o Evangelho. Eles não vão entender a profecia. Profecia é Evangelho. É pregar o Evangelho. É anunciar o Evangelho para os fiéis. Os fiéis é que vão ouvir e vão entender. As línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Então, a língua ela não é usada para os fiéis, mas é para os infiéis. Os infiéis, eles vão entender Arabachura de Cantaredas? Não vai. Mas o infiéis, ele vai entender eu falar no idioma dele e na língua dele. Aí é um sinal para os infiéis. Aí os infiéis vão entender que eu, Reinaldo português, estou falando com um português, um brasileiro, ouvindo a mensagem em português. Porque não tem como o infiel ouvir e entender de cantar abaixuba alabalaia. Não tem como. Mas se eu falar em português, em inglês, em espanhol, em francês, com esta pessoa do idioma pelo qual eu estou falando, ele vai entender. É um sinal para ele. Está entendendo? Porque as línguas, os idiomas, as palavras pregadas, o evangelho anunciado, são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Por exemplo, eu sou um estrangeiro, cheguei aqui no Brasil, fui numa igreja, cheguei lá na igreja, está todo mundo lá falando português. Eu não vou entender nada, porque eu sou um estrangeiro. O meu idioma é inglês. E eu estou no lugar onde as pessoas estão falando em português. Eu não vou entender. Eu vou chamar eles de louco. Eu sou brasileiro, falo português. Se eu chegar na Inglaterra, entrar numa igreja onde estão todos falando inglês, eu não vou entender. Eu vou chamar eles de louco. Porque eu sou português. O meu idioma é um português. Eu não falo inglês. Eu não falo espanhol. Eu falo em português. Então, eu não vou entender. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas, em idiomas, em português, em inglês, em espanhol, em aramaico, em hebraico, e entrarem dutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Não vai entender. Compreendeu aí? Mas o sistema, eles estão pregando há séculos aí, anunciando as línguas estranhas, chamando isso aqui de línguas estranhas, línguas dos anjos, língua que veio do céu, língua que a pessoa recebeu um dom na busca de uma campanha lá em cima do monte. E caiu sobre esta pessoa o Espírito Santo, veio as línguas de fogo, veio língua disso, língua daquilo, e agora ela fala um monte de línguas. Ora, ela fala um monte de baboseira. Porque isso aqui não tem nada a ver. Prove para mim que isso aqui tem alguma coisa a ver com essas línguas que vocês falam dentro das igrejas evangélicas. Não tem nada a ver isso aqui. A base deles é esta passagem aqui, olha. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 a 11. E cumprido-se o dia, versículo 1, e cumprido-se o dia de Pentecostes, o dia da festa dos judeus. As igrejas pentecostais aí, elas estão debaixo da velha aliança. Eles estão fazendo festa judaica, tá? Porque isso aqui era uma festa judaica. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, que foi os dias da festa judaica, estavam todos concordadamente no mesmo lugar. Todos os discípulos, todos aqueles ali que eram seguidores de Jesus Cristo, que pelo qual eles receberam a palavra para eles estarem ali, que ali iria acontecer
a descida do Espírito Santo sobre eles. E eles estavam todos reunidos ali naquele mesmo lugar, nesse mesmo dia. Versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento, não era um vento, era um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Como que de fogo. Não era fogo, tá? Foram línguas repartidas como que de fogo. Não era fogo. Tá certo? Aí eles estão dizendo que estão caindo fogo. Olha, está caindo fogo aqui. O Espírito Santo está soprando. E eles ainda vai, né? Dentro das igrejas, né? Ó, o Espírito está soprando. A língua é um vento impetuoso aqui. A chegada do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo está distribuindo línguas de fogo no meio do povo aqui. É língua de fogo para cá, é língua de fogo para lá. Mas aqui não está falando que era línguas de fogo. Aqui está dizendo que eram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, eles viram chegar ali aquele poder do Espírito Santo e repousou sobre eles essas línguas repartidas como que de fogo. Vamos lá. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Que línguas foram essas? Conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Começaram a falar em outros idiomas. Você entendeu? Então, pessoas ali, Pedro, Tiago, João, Filipe, os discípulos que estavam ali, eles que falavam hebraico ou aramaico, começaram a falar em outros idiomas. Hoje em dia, não tem necessidade de Deus me dar o dom de falar em línguas, em um outro idioma, porque hoje em dia existem cursos para você fazer cursos de inglês, de espanhol. Naquela época não tinha. E o evangelho ele tinha que ser pregado a toda criatura ali, ele tinha que ser pregado, tinha que ser anunciado. Então existiam pessoas de vários países, de várias regiões, de várias línguas diferentes ali. Então o Espírito Santo de Deus, ele deu aos discípulos os idiomas daquele povo que estavam ali, para que eles ouvissem na língua deles o que os discípulos iriam pregar, iriam anunciar o Evangelho. Está entendendo? Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, olha só para que os idiomas que os discípulos recebeu ali, as línguas que eles recebeu para pregar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. Versículo 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então cada um que estava ali ouvia a mensagem ali, ouvia os discípulos ali falar nas línguas de cada um que estava ali, no idioma de cada pessoa que estava ali. Vejamos. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Ora, todos esses homens que estavam falando não eram galileus? Eles não falavam hebraico ou aramaico? Então por que eles estavam falando na língua daquele povo que estava ali? O povo assustou, ficou espantado. Ora, mas eles não falam, não é hebraico? Se eles falam hebraico, então por que nós estamos ouvindo em nossas línguas eles dizer? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Entendeu aí? Versículo 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua? O Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar, uma profecia anunciada por Joel, que naqueles dias muitos profetizarão e falarão em outras línguas, eles seriam renovados, e eles foram renovados ali, recebeu o Espírito Santo entregou a ele
a eles o dom de línguas, que foi o dom de idiomas, de falar em outros idiomas. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Então, vejamos, versículo 9. Partos e medos. Olha de que país as nações que estavam ali, o povo de cada nação, de cada país que estava ali, ouvindo agora os discípulos pregar o evangelho, anunciar as boas novas no idioma deles. Os discípulos que eram galileus, judeus, que falavam hebraico, agora falando no idioma dessa turma aqui, ó. Partos e medos, alamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Vejamos, versículo 10. E Frígia, a Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Versículo 11. Cretenses e árabes, e todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Você entendeu que maravilha? Então, dons de línguas na Bíblia não tem nada a ver com Decantarábia, com Nebras Chúbias, com Arabaxará Decantaraias. Não tem nada a ver isso aqui. Línguas estranhas na Bíblia é idioma. Sempre foi e sempre será. Isso que você ouve, ou que você mesmo também fala aí dentro da tua igreja, é uma manipulação, é uma emoção sua mesmo. É de você mesmo, é coisa do homem. Não é de Deus. Porque de Deus é eu falar com a pessoa no idioma dela. Se a pessoa, o idioma dela é espanhol e ela não fala português, e eu sou um brasileiro e falo português, então para ela me entender eu tenho que falar no idioma dela. Se não existisse hoje os cursos aí para fazer cursos de idiomas, provavelmente o Espírito Santo teria que me dar o dom de falar em espanhol. Porque foi o caso naquela época. Ninguém estudava os idiomas. Não tinha cursos para que a pessoa pudesse estudar os idiomas. Então foi dado aos discípulos o dom de falar em outro idioma. Você entendeu? Então é isso. As igrejas estão aí pregando, manipulando isso, aquilo, pula, roda, grita e dizem que estão falando a língua dos anjos. Dizem que estão falando línguas estranhas. Que Deus que está mandando falar naquela língua. Ora, se nem Deus fala, Deus nunca falou em línguas estranhas com ninguém. Nem com Paulo, nem com Pedro, nem com Moisés, nem com Davi, nem com Elias. Com ninguém. Deus nunca falou esse tipo de língua com ninguém. Deus sempre falou no idioma da pessoa. Você está entendendo? 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 10, diz assim, olha, no versículo 7, 1 Coríntios capítulo 12. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Tá? O que for útil. Não é falar decantarábias. Não é eis que Deus mandou te falar. Eis que Deus manda te dizer. Eis que Deus. Para, né? Vamos lá. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outra pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Vamos ter o conhecimento. Que é algo de Deus, que é algo do Espírito Santo. Busca a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, de pregar o Evangelho, pregar o verdadeiro Evangelho. Não busque esses enganos, essas mentiras. Busca a verdade. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Vamos indo. E a outros, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. Dom de evangelizar, o dom de pregar o Evangelho. Né? Profecia que não é essas profecias que vocês falam dentro das igrejas. Isso é uma mentira, porque não existe mais profecia. O último profeta, ele vigorou até João. De João para cá não teve mais profeta.
O último profeta foi até lá. Então, esses profetas espalhados nessas igrejas afora aí, são manipuladores religiosos. São enganadores e mentirosos. Eles se fazem de profetas para ganhar nome. Deus não está usando ninguém. Deus não está usando nenhum profeta nesses dias para falar essas coisas aí. Eis que Deus mandou te falar, eis que eu vejo, eis que Deus me mostra. A profecia, e a outros o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedades de línguas. E a outros a variedade de línguas, a variedades de idiomas. Ora, se fosse no caso nos dias de hoje, provavelmente eu teria o dom de falar espanhol, inglês, francês, português. Você está entendendo? Vários idiomas, variedades de línguas, variedades de idiomas. E a outro, a interpretação das línguas. Aí eles estão aí dentro da igreja assim. Aí um vai lá e fala assim, Arabachúria de Cantarabanébias. Aí o outro vem e fala, Deus está mandando te falar que amanhã você vai comer feijão com arroz. Eles dizem, ele está interpretando, tá? Porque há outros a interpretação das línguas. Aí um chega e fala, Deruga neba de Cantalabachéria. Aí o outro vai e fala assim, olha, Deus está mandando falar para a igreja que amanhã vai chover. Você está entendendo? É assim ou não é? É desse jeito, não é? Que acontece dentro da igreja? É desse jeito que acontece dentro das igrejas aí, não é? É exatamente isso. Mas não é isso. Aqui não é isso que está dizendo aqui. E há outro a interpretação das línguas. Há outro que interpreta o idioma. Eu estou falando em português, mas o meu ouvinte, o idioma dele é inglês. Então tem alguém do meu lado aqui interpretando o idioma português para aquele que fala inglês entender o que eu estou falando. É disso que a Bíblia está falando. Você está entendendo? É de a pessoa falar em inglês e eu, que sou brasileiro, não entendo o que o inglês fala. Então tem que ter um intérprete do idioma para que eu entenda o que o inglês está falando comigo. Eu cheguei lá na Espanha. Aí o idioma lá é espanhol. Então, para que eu possa me comunicar lá na Espanha, eu tenho que ter um intérprete comigo. E há outro, a interpretação das línguas. Há outro que tem que ter a interpretação do idioma. Tem que interpretar o idioma. Senão, vai virar uma bagunça, eu não vou entender nada e a pessoa também não vai entender nada. Mas dentro das igrejas evangélicas não é isso. Dentro das igrejas evangélicas é Nuba de Canta lá Bachúria e o outro chegando e falando assim, olha, Deus está mandando te dizer que amanhã vai haver chuva. Você está entendendo? Não é caso de rir não, mas é uma graça, cara. E eu ainda fico tentando assim, entender e como é que eu caí nessa, velho? Eu estive aí dentro aí do sistema religioso por muitos anos. Caí nessa. Passei por isso. Tá entendendo? Por esse engano, essa mentira. Hoje eu entendo que isto aqui está falando de idioma. Tem nada a ver. Tem nada a ver com decantará, bachuba, lá, tem nada a ver com essa embolação de língua aí. Ah, e tem outros, ainda tem aqueles que não recebeu o dom, né? Mas aí eles vão lá e fazem um curso de falar em línguas estranhas. Ainda tem um curso de falar a língua dos anjos, você acredita nisso? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, olha o que diz o apóstolo Paulo. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende e em espírito fala mistério. Ora, se eu estou aqui falando em português e o meu ouvinte é um francês, é um mistério. O que ele está ouvindo de mim é um mistério, ele não está entendendo nada, mas porém Deus está entendendo o que eu estou falando. Porque o que fala em português, em espanhol, em francês, em inglês, em aramaico, em hebraico, que é a língua desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus. Só Deus entende, porque Deus é o Deus de todas as línguas.
de todos os idiomas. Foi ele que separou as nações do mundo. Brasil, França, Estados Unidos, Inglaterra, Árabe, Espanha. Então, cada nação com o seu idioma. Cada nação com a sua língua desconhecida. O inglês é desconhecido para mim. O francês é desconhecido para mim. Você está entendendo? O espanhol é uma língua desconhecida para mim. Então, é um mistério para mim, porém para Deus não. Porque Deus, Ele entende, Ele conhece todas as línguas. Se eu falo para uma pessoa no idioma chinês aqui, para a pessoa pode ser um mistério, mas para Deus não, porque Deus está entendendo o que eu estou falando. A pessoa não está entendendo, mas Deus está entendendo o que eu estou falando. Entendeu? Então isso aqui não tem nada a ver com Decantarábia, a Labaxúria, Labaçunda na bacia. Não tem nada a ver isso aqui com essas heresias, manipulações, com esses enganos, essas mentiras pregadas dentro do sistema religioso. E eu fico olhando para os pastores, os doutores em teologia. Cara, como vocês são caras de pau. Pastores, como vocês são cara de pau. Bispos e apóstolos, como vocês são cara de pau de manipular as pessoas desse jeito. De enganar as pessoas com isso, cara. Eu queria entender a mente de vocês, mas eu não consigo entender a mente de vocês. O que passa na cabeça de vocês para enganar as pessoas com essas mentiras, com esses enganos. A verdade é esta aqui. Isso aqui é idioma. É idioma, não tem nada a ver com essa emoção barata que vocês têm dentro desse sistema. Reúne um grupo de pessoas, milhares de pessoas, enche ginásios, enche estádios, enche os locais, e agora fica um pula para lá, outro pula para cá, um grita para lá, outro grita para cá. Um fala um monte de baboseira para lá e vem o outro aqui dizendo que está interpretando o que Deus está falando, cara. Que mentira aiada é essa? Vocês não têm vergonha na cara? Cria vergonha na fuça. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27 também fala assim, olha, e se alguém falar em línguas desconhecidas, em um idioma desconhecido, em um espanhol, em um inglês, um francês, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja um intérprete. Haja alguém que tenha o curso de interpretar o idioma inglês. Alguém que tem o curso de interpretar, alguém que é um intérprete do espanhol, alguém que é um intérprete do francês, do japonês, do chinês, o intérprete do aramaico, do hebraico, do latim. Cara, um intérprete da língua portuguesa. Você está entendendo? E se alguém falar em língua desconhecida, em outro idioma, um idioma desconhecido, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, porque senão vira confusão. Quem é que vai conseguir entender alguma coisa? Um fala em chinês, outro fala em português, outro fala em espanhol. E quem é que vai conseguir entender se são idiomas diferentes, línguas desconhecidas? Então tem que ter um intérprete para interpretar essas línguas. Para interpretar esses idiomas. Entendeu? É disso que se trata a Bíblia. Não é, a Bíblia não está se tratando aqui de Decantarábia, porque não existem essas línguas aí. Não existe, só existe na mente de vocês, nas suas cabeças, só existe nas suas línguas. Só existe na boca de vocês essas línguas faladas. E na Bíblia não tem, não existe isso na Bíblia. Fico puto mesmo. Fico bravo mesmo com isso. Está entendendo? Por quê? Porque engana e manipula as pessoas na maior cara de pau. A pessoa está passando a maior barra na vida dela, está passando a maior desgraça na vida dela, o maior sofrimento, aí chega a pessoa lá, chega 2, né? Muitas das vezes é o casal, é o pastor e a pastora, né? Ou o missionário e a missionária, ou o pastor e a missionária, né? Na casa da pessoa. Aí vem a mulher e fala assim, eis que Deus manda te falar, está interpretando, né? Eis que Deus manda te falar que amanhã a sua vida vai ser melhor. A ratoeira, né?
Eis que Deus manda te falar que hoje está uma tempestade, mas que amanhã vai vir a bonança. Cara, que desgraça na vida da pessoa. Que porqueira que vocês estão fazendo. E há séculos, há anos com essas manipulações e enganando a vida das pessoas. Cara, e eu ainda fico por entender como é que tem milhares e milhares de pessoas que caem nisso. Que ainda caem nessas armadilhas. Não dá para entender. Pessoas adultas, mente adultas, não é mente de criança, nem entendimento de criança, mas de adulto, e ainda cai nessas manipulações religiosas. No engano dessas pessoas. Essas pessoas ainda conseguem enganar milhares e milhares de pessoas e as pessoas ainda caem. Igual a história do dízimo, né? Tem milhares e milhares de pessoas aí enfiando dinheiro dentro das igrejas, enchendo o bolso dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, dos padres, né? Enriquecendo eles. E a vida deles continua na mesma. Atos capítulo 26, do versículo 13 ao 14, diz assim, olha. Ao meio-dia, o rei olha a história do apóstolo Paulo. A história de Saulo ao rei, ele contando a história dele. Olha o que aconteceu com Paulo aqui. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu, a mim e aos que iam comigo. Versículo 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. No idioma de Paulo. Paulo ouviu uma voz que falou com ele no idioma dele, na língua hebraica. Dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões? Cristo, Deus, Jesus, falou com Paulo na língua de Paulo, no idioma de Paulo. Deus não fala com você, Jesus não fala com você, com ninguém, em outro idioma. Fala no idioma da pessoa. Ele não fala em línguas estranhas, fala no idioma da pessoa. Deus não vai falar comigo nem com você usando essas expressões arabachúria, decantarábias, enebachúrias. Deus não vai falar isso. Isso não é Deus. Isso é mentira, isso é engano religioso. Deus fala na linguagem da pessoa, no idioma da pessoa. E caindo nós todos por terra, olha, diz o apóstolo Paulo, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus falou com Paulo no idioma dele. Ele não falou com Paulo, com Saulo, no decantarábia, balabachúria, decantas nébias. Falou no idioma dele. Então, línguas estranhas na Bíblia é idioma. E língua estranha dentro das igrejas evangélicas é língua estranha mesmo lá dentro lá. Tá? São línguas estranhas dos homens lá. Tá? É deles. É de vocês isso aí. Não é de Deus e nem da Bíblia. É de vocês mesmo. É do teu entendimento. É do que você acha que é. Que você acha que você está falando a língua dos anjos. Ora, onde é que tem língua dos anjos aqui na Bíblia? Está falando de idiomas. Certo? 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 6 a 11. Vamos lá. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em idiomas, em outro idioma, um idioma que eles não entendessem, tá? Se Paulo chegasse lá falando com eles lá, com os crentes de Coríntios, Paulo que falava hebraico, chegasse lá falando aramaico, ou francês, espanhol, vamos ver se Paulo chegasse lá falando em outro idiomas, que voz aproveitaria? Então o que eles iriam aproveitar se Paulo chegasse lá falando aramaico, latim ou falando grego? Eles não iam entender que Paulo não teria proveito nenhum. Se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência,
ou da profecia ou da doutrina. Versículo 7. Da mesma sorte, se as coisas ananimadas que fazem som, seja flauta, seja cítaras, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca? Com a flauta ou com a cítara? Versículo 8. Porque se a trombeta dar som incerto, quem se preparará para a batalha? Vejamos. 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. É o que está acontecendo dentro do sistema. Eles estão falando umas línguas emboladas lá, ninguém está entendendo nada, e eles é como se estivesse falando ao ar. Que o apóstolo Paulo está dando uma dura. Com certeza ele chegou em Corinto, ou ele ficou sabendo que ele escreveu uma carta. Se escreveu uma carta é porque ele não estava lá. Se há uma carta é porque ele mandou esta carta. Então ele ficou sabendo que coisas estranhas estavam acontecendo ali. Então o apóstolo Paulo chega e dá uma dura. Assim também vós. Se com a língua não pronunciar palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Você fala, não, mas espera aí, irmão Reinaldo, mas é porque lá na igreja tem aquele que tem o dom de línguas e tem aquele que tem o dom de interpretar a língua. Se a igreja não entender, Deus usa alguém lá e interpreta. Conversa para boi dormir. Conversa fiada, miserável. É como se dizem, sai de ré, Satanás. Versículo 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo. Muitas vozes, muitas pessoas, muita gente que falam vários tipos de idioma, e nenhum deles é sem significar, é sem significação. Então, tudo tem um significado. Todos os idiomas, todas as línguas, todas as vozes no mundo têm um significado. Versículo 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. O que está acontecendo dentro do sistema é que eles estão sendo bárbaros para os que ouvem. Eles são os bárbaros. Eles estão lá. Bara, 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 bara. Ri, bara, 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 bara. Ri, de cantar, bara, bara. Ri, pa, 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 pa. São os bárbaros. Estão dizendo que era chui de cantar lá. Olha eu falando em línguas aqui. Alabachura de cantar lá, balaia. Olha o outro interpretando. Eis que Deus manda te falar que amanhã você vai para a balada. Ri de cantar, abachura, balaia. Vou interpretar. Eis que Deus está mandando te dizer que você estava no boteco ontem tomando cachaça. E ele está mandando te dizer que hoje você tem que vir para os pés dele, aceitar ele como seu salvador, senão você vai para o inferno. É ou não é desse jeito? Estou mentindo? Eu estou falando aqui alguma heresia? É ou não é desse jeito aí dentro do seu sistema? Dentro da religião evangélica? Eis que Deus está mandando te dizer que esse documento aí vai ser assinado amanhã. É assim ou não é assim? É uma manipulação, um engano religioso para confundir a mente das pessoas, para manter as pessoas aprisionadas dentro daquele sistema, que ele se diz ser um sistema que prega o evangelho, que prega a salvação, que prega a verdade, que é um lugar de paz, que é um lugar de prosperidade, de vida nova. Cara, é um lugar de engano e de mentiras. É um lugar de engano e de mentiras. Hebreus capítulo 1, capítulo 1, do versículo 1 e 2 diz assim, o escritor aos Hebreus, nós damos autoria a Paulo porque ninguém sabe quem foi que escreveu essa carta aos Hebreus, mas pelas falas
dá a entender que foi o apóstolo Paulo que escreveu, né? Versículo 1 do versículo 1. Versículo 1 do capítulo 1, olha só. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, antigamente, tá? Antigamente, hoje não. Hoje não existe mais profeta, não tem mais profeta nos dias de hoje. Os profetas que tem dentro das igrejas aí, nos montes, nas vigílias, nas congregações, nas pentecostais, esses profetas aí é tudo de mentira. É tudo de manipulação. Não existe mais profeta nos dias de hoje, tá certo? Vamos lá. E havendo Deus antigamente falado muitas das vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo aqui que Deus antigamente falava através dos profetas, mas que naqueles últimos dias lá falou pelo Filho, através de Jesus. Falou por ele, foi ele que anunciou, foi Jesus que falou. Foi Jesus que anunciou, não foi profetas, não veio mais profetas, foi Jesus que anunciou. Então, eles ouviram o Filho falar. Foi Cristo, né? Versículo 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, hoje em nossos dias, quem fala conosco é Deus. Quem fala comigo é Jesus. Quem fala com você é Cristo. Eles é que falam conosco, não é profeta, não é isso, não é aquilo. Deus não manda recado. Deus não manda um filho levar o recado para outro filho. Deus mesmo fala com o seu filho. Eu sou filho de Deus, ele vai falar comigo. Você é filho dele, ele vai falar com você. A não ser que você esteja de mal com ele. Ou Deus esteja de mal com você. Né? Porque qual pai que não fala com o filho? A não ser que esteja de mal. Aí vai usar o outro filho para levar o recado para o outro. Vai usar Tião para levar o recado para Sebastião. José para falar com Pedro. Só se for, né? A não ser que esteja de mal. Entendeu? Então, ele fala comigo e ele fala com você. Sem recadinho. Sem profetinha. Você está entendendo? Se Deus tem algo comigo, é comigo que ele vai falar. Você tem que ouvir ele. Tem que ouvir ele. Ouve a voz do Senhor clamando em teu coração, meu amado. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, versículo 16, revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios imediatamente, não consultei carne, nem o sangue. Então, Paulo não consultou ninguém. As pessoas não estão aí. Peraí, Deus está falando. Não, mas deixa eu consultar o meu profeta. Deixa eu consultar a missionária. Missionária, eu estou com dúvida, aconteceu isso, eu ouvi a voz de Deus, ele falou comigo, mas eu não entendi, eu quero que você fale comigo. Então tá, coloca a mão na cabeça, começa a orar, e aí começa, canta, achou dele, aí roda para lá, roda para lá. Faz uns rituais, né? Faz uns rituais. Eis, varoa, minha filha, que eu estou aqui para te falar isso, assim, assim. Cara, Paulo não consultou carne, não consultou ninguém. Você está entendendo? Fale com ele. Tira suas dúvidas com ele mesmo. Com o próprio Deus, com o seu pai. Ele é teu pai. Ele é teu pai, ele fala com você. Ele não manda recado. Ele fala direto com você. 2 Coríntios 9, 10. 2 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Deixa eu voltar. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Então, e o mistério do Decantarábia, Labachúria,
labanébias, né? E o profeta, a profetisa, o bispo, o apóstolo. Cara, as manipulações. Abre a tua mente, meu amado. Abre o teu coração para o Evangelho. Nós estamos aqui do Evangelho da Graça, trazendo as boas novas, trazendo as revelações, as verdades bíblicas. Você está entendendo? Essa manipulação dentro do sistema. Estas heresias, estas feitiçarias, essas macumbas dentro das igrejas evangélicas. Isso é macumba, isso é feitiçaria. É um ritual, né? Que diacho é isso? Eu fico assim, tentando entender como é que eu ainda ficava lá bem assim, ó. A pessoa vai pra lá, vem pra cá, e eu tô aqui tentando segurar ela pra ela não cair pra lá, e pra ela não cair pra cá, e a pessoa rola pra lá, sabe? E eu tô ali, ó, tentando segurar pra cá, pra lá. Quando eu lembro disso, me dá uma raiva de mim, sabe? Me dá um ódio. Hebreus. Isso aqui é para finalizar? Estamos finalizando então? Quero deixar essa mensagem aqui para você, para o seu coração. Até a próxima. Próximo vídeo, vou estar aqui de volta, trazendo mais revelações para a tua vida, o teu coração. Hebreus capítulo 13, versículos 6 e 5 diz assim, olha, seja vossos costumes, sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor Deus não vai te deixar, não vai te desamparar. Fica firme nele, confia em Deus, ouve a voz dele, porque ele fala contigo no teu idioma, seja português, seja francês, seja inglês, seja aramaico, seja hebraico, qualquer língua, qualquer idioma, você de qualquer lugar do mundo, do planeta, Deus está falando contigo no teu idioma. Ele não te desampara. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. E ele está falando na tua própria língua, no teu próprio idioma. Não precisa você correr de igreja em igreja, de monte em monte, de campanha em campanha, atrás de um profeta, atrás de outro profeta ali, uma profetisa ali, um missionário ali, cara. São tudo ilusionistas, manipuladores. São pessoas de palco, pessoas de plateia, pessoas que querem foco para si, que querem flashes para si, que querem aplausos para si. Para de correr atrás desse tipo de gente. Afasta deles, sai. Eu tenho falado aqui reiteradamente, sai de dentro desse sistema religioso, evangélico, manipulador e enganador e mentiroso, que usa a Bíblia para enganar e manipular as pessoas. Está entendendo? Versículo 6. Olha a palavra de Deus para você. Olha Deus falando com você aqui, ó. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei que me possa fazer o homem. O Senhor é o teu ajudador, Ele está contigo, Ele é contigo, Ele anda contigo, Ele está com você aonde quer que você vá. Você está entendendo? Pega essa palavra, crava ela dentro do teu coração, na tua mente, ouve Deus falar contigo e sai, ó, capa o gato dessa igreja aí. Sai daí desse pentecostalismo aí que você vai. Essa igreja pentecostal, isso é a igreja judaica. É a igreja de judeu. Esse evangelho, essa igreja evangélica que prega isso aí, que diz que é evangelho, isso não é evangelho, isso é falsério. Entendeu? É um falso evangelho. Essas línguas faladas aí dentro, isso é uma heresia, é mentira, é engano e é manipulação religiosa. Amém? Fica esperto. Tem dúvidas? Vem para a graça que eu te explico. Reinaldo Barbosa está aqui para te ajudar. Graça e paz
Até a próxima.